é que vocês estão? Viemos aqui para mais uma aulinha de física! Muito bem! Olha, hoje a nossa aulinha é sobre calor e suas propriedades. Nós viemos estudando energia, né? Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica. Hoje nós vamos estudar outro tipo de energia, que é o calor, tá? E aí, o que acontece? Normalmente os alunos tendem a confundir o que é calor e o que é temperatura. Então, coloquei aqui nesse slide hoje a diferença, tá? Do que é calor e o que é temperatura. Vamos começar com o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, gente. Né? Nós estudamos isso lá em química, quando você estuda que os sólidos, eles não têm um grau de agitação tão grande, já o estado líquido, as moléculas estão mais agitadas e no estado gasoso as moléculas estão muito agitadas. Então, é o grau de agitação e tem relação com a temperatura. Toda vez que as moléculas estão muito agitadas, né, a temperatura é maior. Porque quando elas se agitam, né, se movem, elas estão tendo o que a gente estudou na última aula, que é a energia cinética. Elas têm energia cinética, que é a energia do movimento, da velocidade, lembra? Então, a gente mede essa energia cinética das moléculas, tá? E aí, a gente diz que a soma de todas as energias cinéticas da molécula de uma substância é a energia térmica, tá? Então, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. A gente mede a energia com que elas estão se movimentando e a gente converte isso em temperatura. E aí, o calor, tá? O calor é uma energia que ocorre, tá? Entre dois corpos com temperaturas diferentes, tá? É uma energia em que um corpo mais quente sempre cede calor para um corpo mais frio, tá? E aí o que acontece? Sempre que eu tenho lá uma água quente e uma água fria e eu misturo essas minhas duas substâncias, eu vou ter, quando eu misturar elas duas, uma água com uma temperatura mais amena, né? Entre a água fria e entre a água quente. Vamos dizer, digamos que a gente tem uma água morna. Então, isso é o calor. É quando ocorre a transferência, tá? De energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá? Isso é calor. É quando eu vou lá e pego, por exemplo, meu refrigerante que está quente, eu coloco gelo nele para ele ficar gelado. Então, o que vai acontecer? O refrigerante que está quente vai transmitir calor para o gelo que vai derreter e aí eu vou ter ali uma temperatura mais amena, não vou ter aquele refrigerante quente. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Feito, né, essa comparação entre calor e temperatura, nós vamos estudar aqui a unidade do calor. A unidade no Sistema Internacional do Calor é Joule, gente. Joule era a unidade que a gente já tinha de energia. Quando a gente estudou energia, a unidade não era Joule? Calor não é energia, né, transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio? Então, o calor é medido em Joule. Ele também pode ser medido em caloria, tá? Também. E aí a gente consegue converter que uma caloria são 4,18 joules, tá? Mas o Sistema Internacional, a unidade de calor é joule, igual a que a gente aprendeu das outras energias como a cinética, potencial gravitacional e elástica, tá? E aí, o que é caloria, professora? Caloria é a quantidade de calor que 1 grama de uma substância, aqui eu coloquei água pura, mas pode ser qualquer substância, deve receber numa pressão de 1 atm, né, que é a pressão normal, para que a gente eleve a temperatura em 1 grau Celsius. Isso é caloria, tá? Por exemplo, eu preciso para elevar a água em 1 grau Celsius de 1 caloria, por exemplo, tá? De uma energia que é calor, de uma quantidade de energia que a gente mede em caloria, tá? Então, a unidade de calor pelo Sistema Internacional é joule, mas a gente também pode medir em caloria, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos estudar a propagação do calor. O calor pode ser transmitido de 3 maneiras. A gente falou aqui que o calor é a transmissão de energia de um corpo quente para um corpo frio. Agora nós vamos estudar como que acontece essa transmissão, tá? Essa transmissão pode acontecer por condução,
por convecção ou por radiação ou irradiação, tá bom? Vamos estudar por convecção. Convecção é o processo que ocorre nos sólidos, tá? Sólidos, aqui, tá, gente? Saiu errado, mas a professora conserta. Sólidos. E é a energia que é transmitida de partícula por partícula. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês de uma barra de ferro. Eu pego uma ponta e coloco aqui na fogueira. Essa fogueira vai passar calor para essa barra de ferro, tá? E aí, como é que a outra ponta lá da barra de ferro, né? Ela se aquece por condução. As partículas que estão aqui, as moléculas, vão transmitindo calor de uma molécula para outra, para outra, para outra, e aos poucos toda a barra vai sendo aquecida. Tá bom, gente? Então, na verdade, o que acontece aqui é um calor por condução. É de partícula por partícula. Sempre que eu esquento a ponta de um material, o outro material a outra ponta do material também vai ser aquecida, só que vai ser gradativo, por condução. Uma molécula vai aquecendo, passando calor para outra, que vai passando calor para outra, e assim por diante, até todo o meu material aquecer e aumentar de temperatura. Esse é o calor por condução. Por isso que ele acontece nos sólidos, porque é partícula por partícula que vai absorvendo energia e uma vai passando para outra, tá? E aqui eu botei para vocês os materiais que são condutores térmicos e os que são isolantes térmicos, né? Nós aprendemos que nem todos os materiais, eles têm um grande poder de condução de calor. Os condutores térmicos são aqueles que têm grande poder de transmitir o calor, que são o caso dos metais, né? As panelas, né? São feitas de metais, porque os metais têm um grande poder de conduzir esse calor. Então, quando ele conduz esse calor, através do material, eu consigo aquecer a minha panela toda. Eu coloco basicamente a panela no fogo, o fundo da panela está em contato direto com a minha fonte de aquecimento, mas o resto da panela não. Mas por condução, o resto da panela vai sendo aquecida, mesmo porque a panela é sólida. E nós temos os isolantes térmicos, que são aqueles que não conduzem calor, que são, por exemplo, a madeira e o isopor, né? O isopor é aquele que a gente coloca gelo, né? Coloca refrigerante, água, leva para a praia, né? E ele mantém aquele meu material gelado, porque ele não conduz o calor, tá? Esses são os isolantes térmicos. Bom, galera, vamos lá. Convecção. O que é a transmissão de calor por convecção? Normalmente ela ocorre em substâncias que são líquidas ou gasosas, tá? Então ocorre em líquidos ou gases. Por quê? É a propagação do calor pela movimentação dessas massas gasosas e líquidas. É o que acontece aqui quando entra uma frente fria. Quando entra uma frente fria no estado de Rio de Janeiro, o ar, né, por convecção, vai tornando todo o nosso estado mais gelado. As temperaturas caem, né? Porque entra uma massa de ar frio. Então, a convecção é isso. É quando eu tenho a transmissão de calor em líquidos e gases. A transmissão do calor em sólidos é a condução. Partícula por partícula vai passando o calor e vai aquecendo o meu material. A por convecção, ela ocorre entre as massas dos líquidos e dos gases. Por convecção, né, a mistura lá, a posição desse líquido e desse gás vai transmitindo o calor dentro da minha substância. Então, a gente diz que é um fenômeno cíclico, que ele vai sendo o tempo todo se movimentando e aí, com isso, ele vai criando uma corrente de convecção e aquecendo todo o meu material, certo? Bom, expliquei aqui para vocês nesse slide que é o que acontece na refrigeração dos alimentos nas nossas geladeiras, nos nossos freezers, né? O que acontece? Eu tenho uma massa de ar lá, tá? Que ela é gelada, então quando eu coloco o meu alimento dentro da geladeira, essa massa de ar vai se movimentando e aí ela vai diminuindo a temperatura do meu alimento que está dentro da geladeira. Então a massa de ar ela vai o tempo todo se movimentando dentro da geladeira, né? E a gente estuda que o ar quente sobe, né? E o ar frio desce, então nesse movimento ele diminui a temperatura dos meus alimentos. Também é o que acontece quando a gente coloca a água dentro do fogo.
o que acontece? Quando eu coloco uma panela e jogo água e eu quero aquecer aquela água, a panela que está em contato direto com o fogo, certo? Então, por condução, ela está se aquecendo. Mas a água não está em contato direto com o fogo. A água vai aquecendo aos poucos. Eu começo sempre, a parte de baixo da água vai sendo aquecida e por correntes que vão sendo criadas por conta desse movimento do calor, eu vou aquecendo todo o resto da minha água na panela. Eu começo aquecendo embaixo, as correntes vão subindo e vão aquecendo a minha água até em cima, tá? A superfície ali da minha água dentro da panela. Tá bom, gente? Isso é convecção. A condução acontece em sólidos, de partícula por partícula, e a convecção acontece em líquidos e gases através de correntes de convecção. Certo? E vamos por último, que é a irradiação ou radiação, também chamada de radiação. É o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Quem lembra aí, nós estudamos lá no começo do ano as ondas eletromagnéticas. Esse processo é a irradiação, então vocês já sabem tudo, porque nós estudamos já ondas eletromagnéticas, tá? Então, a energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria quanto no vácuo, tá bom? A energia do Sol, que aquece nosso planeta, é uma energia por irradiação. As ondas vão chegando, né? Passam lá por todo o nosso sistema solar e chegam na Terra, onde aquece, né, o nosso planeta. Isso é irradiação. São ondas eletromagnéticas que aquecem a minha substância. Tá? E aí eu coloquei aqui para vocês que alguns materiais como vidro e plástico dificultam a passagem da radiação térmica. Por isso, né, que na maioria das estufas, tá, nós colocamos aí uma cobertura de vidro ou de plástico, porque ele impede, né, que essa onda, que essa radiação passe para o meu vegetal que está ali dentro, que eu estou criando com todo amor e carinho, né, para nos alimentar. Então, as estufas têm essa característica. Então, normalmente existem materiais, né? Como assim, tem os materiais que são isolantes térmicos, que não conduzem o calor. Tem os materiais como o vidro e o plástico, que dificultam a passagem da radiação, tá? Por ondas eletromagnéticas. Bom, galera, por hoje é só, acabamos aqui. Então, estudamos calor. Calor é fonte de energia, né, que passa do meio quente para o meio frio, né? E os tipos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação. Nossa próxima aula, nós vamos estudar alguns tipos de calor, tá bom, meus amores? Por hoje é só e beijo!